O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Caro diácono João, queridas irmãs canossianas, amado povo de Deus, estava eu acreditando, querida Elisete, né, esposa do nosso diácono, desculpe, estava eu crendo que a homilia estava pronta quando o salmo foi cantado. O refrão do salmo me fez lembrar uma palavra de ontem, que na missa eu utilizei na homilia. Ontem o Evangelho começava e da boca de Jesus dizia-nos que Deus, Ele trabalha sempre. Quem estava na missa ontem vai lembrar, né? O padre frisou bastante essa palavra. O meu Pai trabalha sempre. Hoje essa ideia se repete no refrão do Salmo, quando nós cantamos: eis que a tua descendência durará eternamente. A mesma ideia de perenidade em Deus nos é retratada na liturgia de São José, para dizer que nada que acontece na nossa vida, quando vem de Deus, acaba aqui. Tudo que acontece na nossa vida, nesse mundo, que seja de Deus, não é que seja do humano, nem que seja do encardido, mas que seja de Deus, e é por isso que nós temos que ter certeza e cada vez mais buscar ter certeza de estar vivendo e fazendo as coisas de Deus, porque quando é dele, só começa aqui, porque é para sempre, é eternamente. É por isso que nós não somos obras para acabar aqui. Nós somos obras de um Deus que trabalha sempre e que tem a sua descendência durando eternamente. Nós somos criados para a eternidade. Olha o que São José já grita aos nossos corações pela liturgia da palavra de sua solenidade. Uma coisa curiosa é que, se nós ouvirmos atentamente o Evangelho que foi proclamado hoje pelo nosso diácono,
nós vimos que traz um trecho da genealogia de Jesus, da onde ele vem, e termina exatamente com uma decisão de José, uma decisão que é transformada. Ontem o padre também falava das 3 realidades que foram transformadas, né, quando o Senhor tocou ao longo da história. Egito, Deus toca, o povo se liberta. Babilônia, Deus toca, o povo sai do exílio. Calvário, o sangue do Senhor toca o solo, a ressurreição acontece. Exatamente o que está acontecendo hoje no Evangelho, a mesma coisa. O Senhor toca José. De que maneira? No Egito foi por meio de Moisés. Em Babilônia, por meio dos profetas. No Calvário, por meio do próprio sangue. José tocado por meio de um sonho. O que todos esses 4 casos, cenários, em tempos históricos diferentes, nos revela que Deus trabalha sempre. Que Deus só faz as coisas para serem eternas. Ele não faz as coisas com prazo de validade. Deus não faz as coisas para começar agora e terminar amanhã. Deus começa a sua obra e só vai tê-la concluída quando as nossas almas estiverem gozando da felicidade de sua face no céu. Talvez nós possamos dizer que é quando o Senhor para de trabalhar em relação a nós. O trabalho de Deus termina em relação a mim, ao diácono, a todos nós que estamos aqui hoje. Deus só vai parar de trabalhar por nós quando Ele estiver nos olhando face a face. Aí sim, o trabalho foi concluído com êxito. Com êxito para Ele, com êxito para nós que estamos nesse mundo. Sobre José, o título de José dessa solenidade é esposo de Maria, mas nós o conhecemos antes de tudo como um carpinteiro, como um homem justo, como um homem de nobreza idônea, de caráter correto. Por isso, ele ganha de presente a oportunidade de desposar a jovem judia de Nazaré, Maria. José já tinha títulos sociais, José já estava pronto para ser um bom marido aos olhos judaicos, José já estava pronto para ser um bom homem perante a sociedade judaica. Só que faltava uma coisa para José ser pai. Ele precisava aprender a ser filho. Antes dele ser pai de Jesus, antes dele se tornar esposo de Maria, aquele sonho fez com que ele decidisse ser filho de Deus. Ele tomou a decisão da sua vida ali. Mas como, padre, nós não ouvimos essa palavra filho na narrativa do Evangelho, no sonho que acontece? Nós não ouvimos isso. Mas as características de um bom filho nós ouvimos. Por exemplo, quando José decide fazer a vontade de Deus. O filho, por natureza, é aquele que sente prazer em fazer a vontade do seu pai. O filho é aquele que sente alegria, mesmo que em princípio haja choro e discordância. O bom filho é aquele que depois colhe as alegrias de ser obediente, submisso. Tristes e fracassados vivem os pais de hoje em dia que acham que porque tiveram filhos, têm que deixar de ser filhos de Deus. Não dá conta. Não dá conta porque a nossa humanidade ela é muito ferida.
A nossa humanidade, ela é muito machucada. A nossa humanidade é muito cheia de traumas. Eu não vou nem perguntar aqui quantos de nós vivemos alguma experiência afetiva ou humana na história que possa ter contribuído para ferir a sua relação com o seu pai. Eu sou um deles, já levantaria a mão. O pai do padre foi embora e tinha 3 anos de idade. Fui criado pela minha mãe, graças a Deus. Hoje meu pai é falecido há 23 anos, já descansa no colo de Maria, se Deus quiser. Mas quantas histórias nós não temos ou teríamos para contar que afetam, inclusive hoje, a nossa relação com nossas esposas, a nossa relação com os nossos filhos, porque carregamos de trás histórias machucadas, feridas, traumatizadas. E só olhando para esse homem, para nós percebermos que nós temos 2 opções na vida, irmãos. E aqui o padre já inclui não só os homens, pais, esposos, mas o padre fala para todos, para as mães, para as esposas, para as mulheres. Nós temos 2 opções na vida: buscar corrigir de modo espiritual ou terapêutico, se for o caso, essas falhas que trazemos da história, e assim nós conseguimos nos libertar dessas experiências ruins e ser felizes e parar de olhar para as situações de hoje e lembrar das nossas do passado e ficar tristes e pararmos de sermos vítimas, ou ficamos lá. E aí Deus não representa tanto para mim, as coisas de Deus já não representam tanto para mim. Tudo que fala sobre fé, espiritualidade, confiança em Deus e abandono jamais, porque eu me faço vítima da minha história. José nos ensina que apesar de todos os institutos sociais, humanos e afetivos, que todos os riscos que qualquer decisão possa causar na vida de um ser humano, a única que sempre vai valer a pena é continuar do início ao fim sendo filho de Deus. Quando se faz a experiência da filiação divina, Deus consegue nos abraçar. Deus consegue chegar perto. Às vezes nós reclamamos que parece que Deus está longe, está distante. Não consigo, Padre, notar a presença de Deus. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não me enxerga, lembrando a homilia do domingo, né? Parece que Deus não está atento às minhas causas. Mas no fundo, sou eu que estou decidindo me manter fora do seu abraço, fora da sua acolhida. E quando eu tomo essa decisão, meu irmão, minha irmã, não tem outra consequência que não seja a tristeza. Tem muita gente andando triste, porque ainda não teve coragem o suficiente de deixar Deus abraçá-la. Não teve coragem ainda, tem medo de Deus, tem desconfiança de Deus, porque sempre foi tratado com desconfiança, cresceu desconfiado, cresceu traumatizado, e Deus está tomando a culpa. Mas eu quero te dizer nessa noite, apoiado em São José, ao invés de culpar a Deus, aproxima-te dele. Seja próximo de Deus. Para de fugir de Deus. Para de tentar correr de Deus. Para de tentar fazer de conta que Deus não conhece o seu coração e a sua alma. Para de tentar esconder de Deus as coisas mais profundas do seu coração e da sua alma, porque é só prejuízo que você vai colher. Só prejuízo. E prejuízos nós já tomamos demais a vida inteira. Vai olhar sua conta bancária todo fim de mês, a quantidade de prejuízo que tu está tomando, só de juro bancário.
É conta de energia cheia de imposto? É conta de água cheia de imposto? É telefone, é internet, é vigilância, senão você perde até a roupa do corpo hoje. É carro, é seguro de carro, é gasolina. É só gasto. Para que gastar a sua energia, a sua alma, o seu coração? Para que gastar a sua consciência vivendo uma vida longe dele? Para quê? Para que se auto-sabotar dessa maneira? Para que carregar para si, ao invés de sair? Para que carregar para si um peso que você não merece, nem precisa carregar? Porque a cruz carregou para nós. Por quê? Meu irmão, minha irmã, José hoje é intrigante. A figura de José é intrigante, sempre será. Porque é exatamente hoje que ele nos pergunta: para que viver dessa maneira se Deus só quer te abraçar? Para quê? Eu não ia fazer isso, mas hoje me veio o coração contar para vocês como começou minha devoção a São José. Alguns sabem, já acordaram, né? Falou da vida pessoal do padre, pronto. Eu vou contar porque pode ajudar alguns de vocês, né? Se Deus colocou, não é autorreferência, tá? Minha história não é referência para ninguém. Mas a história com José pode ajudar, né? Estava eu com o padre Edmilson e o padre Tiaguinho fazendo o retiro de preparação para sermos ordenados padres. Em outubro de 2019, nós fomos para a cidade de São Leopoldo, lá no Centro de Espiritualidade dos Jesuítas, fazer o retiro de 30 dias de silêncio. Imagina, né? Dá até febre no início, enfim. O método de Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, é baseado na Sagrada Escritura. Então você recebe um livro, cada dia tem um tema, cada parte do dia tem os textos bíblicos sugeridos. Então você procura um lugar lá na casa de retiro, que é imensa, com aqueles pisos de madeira que você pisa, parece filme de terror, aqueles corredores enormes e altos, né? Enfim, foi isso. À noite era uma escuridão naquela casa de retiro que você fazia assim na porta: será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Enfim, fomos. Teve um dia que o tema da meditação era a família de Nazaré. Olha só, hein? Lembra que o padre não foi criado praticamente pelo pai, né? Nos corredores da casa de retiro, devia ter cada corredor umas 10 capelas. Cada capela de um santo, dedicada a um santo. Eu fui andando naquela escuridão, pronto para achar uma assombração, né? Falei: Senhor, se aparecer, né? Eu tenho duas alternativas: ou desmaio ou corro. Enfim, fui, sozinho. Entrei na capela exatamente de São José. Isso tem 7 anos, tá? Vai fazer 7 anos em outubro. Entrei na capela, a capela ficava toda escura e a luz só em cima da imagem do santo. Sentei no chão, porque não tinha cadeiras capelas, são almofadas no chão, um carpê. Sentei no fundo da capela e fiquei olhando para a cara dele. Enfim, de vez em quando a madeira rugia, falei: tá chegando, né? Valei-me São José. Eu não tinha intimidade com ele. Ele passava despercebido na minha vida. Já conversei com ele, já pedi desculpa várias vezes. Enfim, qual era a dinâmica do dia? Você tinha que fazer um momento de oração. Em um certo momento você tinha que fechar os olhos. O método faz você entrar no texto bíblico, contemplar, né, se fazer personagem do texto. Agora você vai entender de onde vêm minhas homilias. Você entra no texto e se faz personagem da cena, como se você estivesse lá. Então você tinha que fechar os olhos e num determinado momento você tinha que bater na porta da casa de Nossa Senhora de São José.
quem abrisse era com quem você deveria se apegar mais. Meus irmãos, você já deve saber o que aconteceu, né? Bati na porta. Quem abre, São José. E ele ainda vira para mim e fala assim: filho, a gente está na mesa jantando, vem jantar. Meus irmãos, eu não preciso nem dizer para vocês o que aconteceu naquela hora, né? Eu fiquei alucinado por São José. Tanto é que quando eu cheguei nessa igreja e não vi uma imagem dele, eu surtei. E disse a ele: São José, providenciai. Como é que o senhor não vai estar na casa da sua esposa? Em 3 dias chegou a doação, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas deixo para a próxima. O que o padre está querendo dizer isso para você? De repente, a cura para os seus traumas paternos e maternos estão na vida desses santos. Se você quer ser um bom pai, olha para José. Se você quer ser um bom filho, olha para José. Se você quer ser boa esposa, olha para José. Porque ele com certeza recebeu a luz que iluminou Maria. Imagine esses dois de mão dada no céu te esperando. Consegue imaginar? Não, né? Se eu mandar você fechar o olho, você vai dormir. Muitos de vocês eu sei que vão aproveitar a deixa, né? Mas eu quero que você feche os olhos. Quem dormir vai perder o céu. Eu quero que você tente imaginar essa cena. Imagina depois de uma vida aqui na terra, cansativa, cheia de lutas, cheia de desafios, cheia de choros, cheia de traumas. Imagina você perseverando até o fim. E que quando chegar a hora de você ir para o céu, você sendo recebido, sendo recebida por José e Maria de mãos dadas, te abraçando e te dizendo: nós somos os teus pais. Nós somos a tua família, sempre fomos, nunca te deixamos. Deus nos deu a graça, filho e filha, de vocês serem nossos. Sejam bem-vindos, nós estávamos te esperando. O céu é teu. Seja feliz eternamente. Agora, para finalizar, só é possível você fazer essa experiência porque Deus te ama acima de qualquer coisa. Deus te ama profundamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,